Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Combinado? Então vamos pro primeiro relato de hoje, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, ok? E o primeiro é este daqui. O homem em minha porta, é o moço que nos conta. Olá, boa noite, Matheus e Ana Paula. Eu me chamo Fulano, tenho 24 anos, sou apaixonado pelo canal /blog e moro no interior de São Paulo. Também sou biólogo. O Matheus é biólogo, né? Formado em biologia. Bom, queria compartilhar um relato que a minha mãe me contou. Ocorreu com meu avô em 1964. A minha mãe tinha 5 anos nessa época. O meu avô sempre foi um médium com uma clarividência muito forte. Ele tinha uma casa espírita improvisada em sua casa na fazenda, onde recebia os moradores da região e os socorria da melhor forma possível, contando com o apoio de outros médiums, antigamente conhecidos como benzedores. Minha mãe diz que não se lembra muito bem do endereço da fazenda, pois o meu avô se mudava muito, mas a fazenda desse relato aqui ficava no interior de São Paulo. Certa madrugada, por volta das 3 da manhã, a minha avó ouviu alguns barulhos fora de casa e logo acordou meu avô, dizendo que havia algum animal ao redor da casa. Os grunhidos que esse animal fazia eram altos e pareciam gemidos de um animal ferido. Junto a esses grunhidos também vinham sons de raspagem, como se o animal estivesse raspando as patas no chão, do lado de fora da casa. Logo de início, o meu avô achou que era um lobo, que veio comer algum animal, pois tinha várias criações no quintal. Naquela época, ao redor das fazendas, havia muitas matas fechadas e era comum perder algum animal para predadores locais. Seguindo aqueles grunhidos que vinham da frente da porta da sala, o meu avô achou tudo muito estranho e a minha avó não queria que ele abrisse a porta, mas de jeito nenhum, pois estava com muito medo. Como era de costume, o meu avô puxou uma cadeira da sala, sentou-se e começou a fazer suas preces, pedindo ao Nosso Senhor dos Passos que o guiasse naquele momento difícil. Foi então que ele viu um moço, que ao mesmo tempo era um lobo. Ele estava grunhindo e cavando o chão. E aí meu avô perguntou: "Quem está aí fora?" E do lado de fora soou um grunhido mais alto, como um pedido de ajuda. Meu avô caminhou até a porta e abriu. E ele viu o moço /lobo naquele estado e logo colocou a mão na cabeça dele, começando a fazer preces. Foi então que o moço desmaiou. Vale lembrar que na vidência espiritual do meu avô, ele via um moço em uma obsessão tão grande que seu estado era o de um animal, um lobo selvagem. Ao afastar o espírito que estava obsediando o moço com as preces, ele, no caso o moço, desmaiou, totalmente sem forças. Devido aos barulhos, alguns vizinhos acordaram e foram até o local, querendo saber o que estava acontecendo. Meu avô então pediu ajuda para colocar o moço na sala de casa e para que todos se unissem em preces. Depois cuidaram dos machucados nas mãos do moço e quando ele acordou após beber água fluidificada, disse que não se lembrava de nada. Só se lembrava de ter passado muito mal, sentindo muita dor de cabeça e dor no rosto, sem conseguir se controlar. Lembrou-se de que o meu avô tinha uma casa espírita e aí correu para lá em busca de ajuda. A minha mãe diz que isso a marcou muito, especialmente os buracos feitos no chão em frente à porta da sala. Mesmo hoje, ao fechar os olhos e imaginar aquela porta, ela se lembra daqueles buracos que foram feitos com as mãos humanas. Ela nasceu dentro de um lar espírita e hoje também é médium. Tem uma forte clarividência, psicografa e pediu para deixar um recado para todos. Ao se perguntar como essa pessoa fez isso, lembre-se de tudo que estamos vivendo e vendo. Hoje dá para perceber e sentir que não estamos sós. Precisamos tomar muito cuidado, fazer o melhor de nós para o nosso bem e o do próximo.
pois estamos passando por uma grande transformação na humanidade. Precisamos nos unir em preces, independente de religião, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que tenha piedade de nós, porque estamos em uma guerra espiritual. Precisamos permanecer no bem, contra o mal, mas não contra as pessoas, e sim contra o mal. Espero que gostem desse relato. Um beijo para você, muito obrigada pelas palavras. E então, interessante isso, olha só, né? Aí o povo vai falar de lobisomem, de não sei. Nesse caso era um homem que tinha ali um obsessor. E ele estava nesse estado de animalesco, alguma coisa assim, ou isso que estava nele era animalesco, né? E depois isso foi mandado embora, enfim, foi trabalhado, foi feita a prece e tal, e livrou ele disso. Mas, em outros olhos, poderíamos dizer que ele seria um lobisomem? Não sei. Ele, inclusive, cavou o chão e tudo mais, né? Interessante. Próximo relato. Quem limpava a casa de madrugada? Oi, não sei, mas já fiquei interessada nessa assombração aí. Essas assombrações me interessam. Vamos ver. Ai, não vai que acontece alguma coisa. Mas não aconteceu nada de mal, você arrumou a casa, tá bom. Vamos ver, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana, mas você pode me chamar de fulana. O relato que eu vou contar não é meu, mas de uma senhora que infelizmente já faleceu também. Ela viveu uma longa vida e morreu aos 93 anos. Vou chamá-la aqui de Dona Naná. Vou contar esse relato como se fosse ela, ok? É um relato curto, mas é muito misterioso. Então agora é a Dona Naná contando. Quando eu tinha 17 anos, casei-me com o meu amado esposo José, que Deus o tenha. Que saudades do meu velho. Com ele tive 3 crianças. Sua vida não foi muito longa, ele faleceu aos 48 anos. Morávamos em um lugar bem isolado, no meio de uma plantação de eucaliptos. Antigamente a vida não era tão fácil como agora. Tínhamos que sair longe para conseguir comprar os nossos alimentos. Sempre reclamei ao meu esposo que era muito longe. Sempre reclamei ao meu esposo que era muito longe, meu querido. Você tem que sair cedo e voltar só de madrugada. Às vezes chega ao amanhecer do outro dia. Tenho medo, pois só eu e nossos filhos ficamos aqui. E ele me dizia, minha querida Naná, não se preocupe, temos o Sultão, nosso cachorro, ele irá proteger vocês. Bom, a cada 15 dias ele tinha essa rotina. Nessa época eu só tinha os meus 2 meninos e logo descobri que estava grávida da nossa caçula, uma menina. Ana, nos primeiros 6 meses tudo foi uma maravilha. Sempre gostei da minha casa, sempre limpinha e arrumada, mas depois dos 6 meses de gravidez, toda vez que eu me esforçava, eu sentia várias dores. Fui diminuindo a faxina em casa, mas a sujeira me incomodava. Uma vez, num ato de raiva, eu disse, bem que alguma coisa podia vir aqui me ajudar, né? Depois eu lembrei do que o meu pai dizia, filha, nunca chame nada que não é deste mundo para sua casa. Eu lá falando da assombração também. É assim, e assim os dias se passaram. Minha casa cada vez mais suja. Meus filhos até tentavam me ajudar, mas você sabe, não é igual a mim, né? Eu sempre agradecia, mas no fundo não estava satisfeita. Até que numa noite eu murmurei. Se quiser, venham limpar minha casa. Ana, por que eu fiz isso? Bem, naquela tarde meu esposo saiu para buscar alimentos e me disse, eu vou indo, Naná, fique bem, tá? E eu disse brava mais uma vez, bem, eu ficaria com a nossa casa limpinha, né? E aí ele me olhou e disse, não diga isso, minha amada. E se foi? Ana, naquela noite eu ouvi vários barulhos enquanto estava deitada. O sultão latia sem parar. Eu, com medo, nem me levantei e do nada o barulho cessou. Quando amanheceu, eu me levantei e, para minha surpresa, a casa estava limpa e impecável. Eu sorri e disse, obrigada, espíritos, por me ajudar. Mas eu mal sabia que o pior estava por vir. Assim foi por vários dias.
Meu esposo ficava bravo comigo. Mulher, por que você fica limpando a casa de noite? Eu não consigo dormir. Nessa época, meu esposo dormia com os meninos para me dar mais conforto. Ana, assim os dias foram passando. Eu acordava com tudo no lugar. Eu nunca reclamei, nem murmurei, até que a minha filha nasceu. Meu esposo foi às pressas atrás da parteira. Ela veio e tudo correu bem, mas naquela madrugada meu esposo ouviu os barulhos e disse: não é possível. Nem assim essa mulher para. Ela tem que repousar. Quando ele se levantou para me dar uma bronca e pôs o pé para fora do quarto, um estrondo muito alto foi ouvido. De panelas, vassouras, e ele viu com seus próprios olhos o pano que estava flutuando cair no chão. Desesperado, foi até o quarto onde eu dormia e me perguntou: o que está acontecendo aqui? Aí eu expliquei a ele, que ficou muito bravo comigo. Um dia ele, dormindo, sentiu algo puxando, como se o tirasse do lugar. E aí ele falou: chega, o que você pôs pra dentro dessa casa? Tem que mandar embora. Eu fui atrás de uma mulher, ela orou na nossa casa e nunca mais nada aconteceu. Lá no fundo eu fiquei até triste, pois eu mesma tinha que limpar a casa agora, né? E nós que somos mães com bebê novinho sabemos o quanto isso é difícil. Mas Ana, pensando bem no que a mulher falou, do mesmo jeito que você pediu ajuda, um espírito ruim pode entrar na casa e não vai ser para ajudar. Bom, então, assim acaba a história da minha saudosa amiga Naná. Que Deus a tenha. Não sei dizer se essa história é verídica, mas ela contava com tantos detalhes que eu não duvidava. Vivemos em um mundo cheio de mistérios, né? Com certeza. Um beijo para você, muito obrigada. Então, tem essas histórias desses espíritos, mas ele tava lá ajudando, tava fazendo nada demais, né? Sei lá. Escutou, pediu ajuda, gostava de fazer uma limpeza, talvez, e foi lá. Mas, gente, é muito louco isso, mas tem mais relatos aqui. Da moça também, que ela acordou, tava tudo arrumado, ou ela acordava e tava tudo arrumado também, a roupa dobrada, passada, uma coisa assim. É interessante isso. Esses fantasmas são mais raros, eu acho, assim, você não vê muito os que arrumam, vê os que bagunçam. Os que arrumam é difícil até, difícil. Aí a gente não reclama muito dessas sombras. Ai, senhor. Próximo relato. Bruxas voadoras? Demônios voadores? O que era aquilo? É um moço que nos conta este e o próximo relato. Olá, Ana, me chamo fulano, tenho 24 anos, sou do Maranhão e já mandei vários relatos aqui de familiares, como o do homem gigante na estrada em época de quaresma. Bom, dessa vez contarei um relato que me foi passado pelo avô de um amigo que morava no interior do Maranhão. O ocorrido foi em 1966. Naquela época, os povoados eram muito simples e muitos nem tinham energia elétrica ainda. Agora, quem contará este relato é o meu amigo. Então, vamos lá, amigo dele contando. Em 1966, o meu avô tinha mais ou menos 10 anos de idade e vivia em um povoado, na área rural da cidade. Existia ali um vilarejo, com algumas poucas famílias que sobreviviam da pesca, criação de animais e da lavoura. O local era bem pequeno, um círculo de casinhas com um espaço grande no meio, onde todos os dias as crianças brincavam até tarde da noite. Naquela época, as pessoas ali eram bem leigas, não tinham acesso a estudo, saúde, educação e nem mesmo a uma religião definida. As pessoas eram muito cheias de crendices e superstições e acreditavam muito em coisas sobrenaturais que vinham da mata ali perto. Naquela região, no ano de 1966, para ser específico, entre 5 de fevereiro e 1º de março, da meia-noite às 3 da manhã, começaram a ouvir vários bater de asas no céu, seguidos de gargalhadas agudas e de um fôlego só. Era como se fossem vozes femininas, mas com um tom rouco. Pareciam ser várias. Aquelas da meia-noite às 3 da manhã, hein? Aquelas coisas que ninguém sabia exatamente o que eram, ficavam sobrevoando o vilarejo e pareciam ter asas enormes. Pousavam sobre as pequenas casas e ficavam ciscando o telhado.
sempre soltando aquelas gargalhadas horrendas. Isso aconteceu durante 5 anos seguidos e os moradores daquele lugar não faziam ideia do que eram aqueles seres, pois ninguém tinha coragem de sair para ver aquilo que atormentava as madrugadas de 5 de fevereiro a 1º de março, sempre da meia-noite às 3 da manhã, nunca antes, nunca depois desse intervalo. No ano de 1970, o meu avô já estava quase com 15 anos de idade e já haviam se acostumado com essas manifestações durante esse período. Quando anoitecia, todos faziam toque de recolher e ninguém ousava sair de casa antes do sol nascer. Certa vez, ainda no ano de 1970, quando começaram os bateres de asas e as gargalhadas, algo diferente e terrível aconteceu. O meu avô, sua família e todos daquele vilarejo ouviram um berro horrível vindo de uma daquelas casinhas, seguido de um choro de criança que ia se afastando e ficando baixinho. Parecia que aquelas coisas estavam levando alguém. E foi isso mesmo que aconteceu. Todos criaram coragem de sair naquele momento, quando ouviram a Dona Elvira sair berrando, gritando: "Elas levaram meu menino! Elas levaram meu menino! Rasgaram o meu telhado e levaram meu menino!" Gente do céu! Ela falava isso se jogando no chão de tanto desespero. Havia levado Felipe, um filho de 5 anos de Dona Elvira. O filho de 5 anos. Eu já ia falar aqui que podia ser algum pássaro grande, né? Podia até ter pego uma criança como uma presa, mas aos 5 anos de idade a criança é grande. Um passarinho, assim, que a gente tem por aqui, vocês não acho que nunca catariam uma criança de 5 anos, não. Recém-nascido, a gente até pensa, né? Alguma coisa, mas rasgou o telhado, entrou pra pegar a criança. O menino com 5 anos e o negócio levou? Ao amanhecer, todos ficaram sem saber o que fazer, pois não sabiam para qual direção seguir para encontrar a criança. Passaram o dia no mato, procurando o pobre do Felipe. Dona Elvira estava inconsolável e quando a noite se aproximou, tiveram de se recolher, pois todos tinham medo do que iria acontecer. Resolveram deixar a Dona Elvira, que era mãe solteira, presa com a família do meu avô, pois ela queria ficar lá fora esperando seu filho, mas ninguém permitiu isso. Quando deu meia-noite, começaram os bateres de asas e as gargalhadas. E depois de mais de 2 horas nessa agitação, aquilo, pousando nas casas e ciscando, ouviram aquelas coisas se afastando. E quando saíram no outro dia, lá estava Felipe, no meio do vilarejo, todo urinado e sujo. Ele não falava nada, e assim ficou até hoje. Felipe nunca mais falou. O garoto estava completamente traumatizado. Gente, esse foi o último ano daquelas aparições naquele lugar. No final de 1970, um pastor colocou ali uma pequena e simples igreja, e ali começaram a pregar o cristianismo. Depois disso, nunca mais aquelas coisas foram para aquele local. Até hoje, ninguém sabe que seres eram aqueles que tinham asas enormes e gargalhavam. Até hoje, nunca vi nenhuma ave que seja tão grande. E o meu avô diz e jura, de pé junto, que bicho nenhum fazia aquele som. Aquilo era som de mulher sorrindo. E ele jura que isso aconteceu. Atualmente, tem pessoas que ainda se lembram desse acontecido e comentam sobre isso naquele lugar. Bom, Ana, esse foi o relato, eu espero que você tenha gostado. Quando eu ouvi, eu me lembrei das arpias da mitologia grega. Sinceramente, não faço ideia do que eram aquelas coisas. Sim, as arpias. E também tem algumas corujas e tal, mas tão grande que possa levar um menino de 5 anos, aí o negócio já fica muito estranho. E o que ela falou aqui me deixou, é parecido com a história que a minha mãe viveu no sítio quando era criança também, onde um menino desapareceu. Só que aí ninguém sabe dizer como ele desapareceu, né? Nesse caso, parece que a mulher viu a ave ou a bruxa, sei lá o que, levando a criança. Mas esse menino era mais novo, não tinha 5 anos. Era mais novinho, bem mais novinho, mas também desapareceu. E também surgiu depois, debaixo de um pé de café, tava todo mundo assim,
mobilizado, buscando esse menino dia e noite. E foi numa noite, minha mãe estava junto nas buscas, ela era criança ainda, e se lembra disso. Todo mundo chamando o nome dele, buscando, com um lampião lá no meio do cafezal e tal. Aí minha mãe conta que um pé de café chacoalhou, só um, não foi tipo um vento, alguma coisa. Aí todo mundo foi nesse pé de café que chacoalhou, e ali tava o menino. Também todo urinado, não falava nada e cercado por florzinhas, né? Colocaram várias flores ao redor dele. E ele não sei se ele não falou por trauma ou se ele não falava ainda porque era muito novinho, né? Mas aconteceu algo assim, rápido também, de criança, e depois devolve. Eu não sei se devido às orações ou o que do pessoal, ou se ia devolver mesmo, e o que é que faz isso, que rouba essas crianças. Então, nesse caso, eles relatam esse bater de asas, ainda falam também da Matinta Pereira, né? Tem uns negócios assim que seria uma mulher uma bruxa, sei lá o que, que bate as asas aí ou se transforma, não sei. Alguém aí tem uma história parecida? Conta pra gente, ok? Vamos pro próximo relato, que é Dimensão Paralela no interior do Maranhão. E olha o Maranhão presente aqui, hein, nesses dias. É um moço que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, eu sou o fulano, tenho 22 anos e depois de muito tempo sem mandar nenhum relato, finalmente hoje eu decidi enviar um que eu ouvi ontem, dia 16 de abril de 2024, do meu pai. Eu fico muito feliz quando você conta os relatos que eu ouvi da minha família. Aqui no Maranhão tem tanta história de arrepiar os pelos do corpo que você não tem nem noção. Bom, ontem eu estava ouvindo alguns relatos do canal e escutei um sobre o fantasma de uma moça que assombrava uma praça, onde alguns rapazes saíram com 3 meninas e no outro dia, quando foram atrás da casa delas, não havia casa alguma. A essa altura do relato, meu pai estava passando e escutou. Logo em seguida perguntou que canal era esse e eu expliquei para ele sobre o canal Assombrado. Ele me contou que havia acontecido algo muito parecido com ele em 2016, na época das campanhas eleitorais para prefeito aqui na minha cidade. A partir de agora eu vou narrar em primeira pessoa como se fosse o meu pai contando, tá? Ok, então agora é o pai dele contando. Em 2016, eu havia ido para um dos povoados daqui da cidade fazer campanha para o candidato a prefeito na época. Fomos eu e alguns amigos visitar algumas famílias do local. Após passarmos o dia inteiro, já estava próximo da meia-noite, quando eu e mais 3 colegas, o Ricardo, o Felipe e o Gustavo, nós avistamos uma casa bem recuada da estrada de terra, entrando na mata já. Era uma casa de barro e reparamos que lá havia um homem de aproximadamente uns 30 anos de idade na porta, nos observando. Dentro da casa só víamos uma pequena claridade alaranjada de lamparina. Resolvemos então ir até o local e conversar com a família, apresentando as propostas de campanha do nosso candidato e ajudando no que fosse preciso. Quando chegamos na frente, o homem, que estava somente com uma calça branca amarelada, com um tecido parecido com linho, enrolado até próximo ao joelho e descalço, não pareceu satisfeito com a nossa presença. Depois de muito insistir, entramos para conversar. Dentro da casa havia um senhor negro, bem velhinho, com trapos bem surrados. Pareciam realmente pessoas muito humildes. Dentro da casa, o chão era de terra batida e aparentemente havia apenas 3 compartimentos. Uma sala bem grande, onde no meio ficava uma estaca de madeira, que ia do chão até o teto, e nela tinha uma planta trepadeira que se enrolava inteira nessa madeira. Havia para trás a cozinha, que não tivemos acesso, e do lado um quarto com uma pequena porta com cortina. Lá dentro ouvíamos uma pessoa, aparentemente uma mulher idosa, que ficava tossindo sem parar. E também podíamos ouvir várias pessoas dentro do quarto sussurrando algo inaudível, que não compreendíamos, mas que parecia uma reza. Nesse momento, Gustavo perguntou se poderia conversar com a senhora no quarto, pois a essa altura o homem mais novo havia dito que ela era sua mãe e que estava muito doente. Quando Gustavo perguntou,
o homem ficou desconfortável e se irritou, não nos deixando ver a mulher por nada nesse mundo. Então, sem poder conversar mais, dissemos que iríamos no dia seguinte e levaríamos alguns medicamentos para a senhora. Ele não fez muita cerimônia e nos dispensou logo em seguida. Achamos tudo isso estranho, mas ainda assim não imaginávamos o que iria acontecer dali a algumas horas. No dia seguinte, após o meio-dia, voltamos até a casa, com os medicamentos e outros mantimentos, como alimentos e produtos de higiene, para aquela família aparentemente muito humilde. Só que aí é que a coisa fica estranha. Quando chegamos no local, simplesmente não havia casa, não havia nada ali, nem sinal de que um dia existiu uma casa. Só havia mato, e as árvores que antes ali estavam continuavam exatamente no mesmo lugar. A única coisa que mudou foi que ali não havia mais casa alguma. Andamos por todo o local procurando, pois poderia ter sido um engano, né? A gente poderia ter se confundido, mas não. Perguntamos para todos os vizinhos locais e ninguém sabia da existência daquela família, nem de características parecidas. Fomos embora confusos e até hoje nunca mais soubemos daquela família. O que pode ter acontecido? Voltando aqui, Aninha, quando meu pai me contou, eu fiquei chocado porque nunca havia escutado nada sobrenatural vindo dele antes e fiquei tentando entender. O que pode ter sido isso, Ana? Eram fantasmas ou eles entraram em outra dimensão? Por que aqueles sussurros dentro do quarto? E por que não deixaram eles entrarem para ver a senhora? Até hoje o meu pai está sem respostas. Pois é, um beijo para você, muito obrigada. Eu acredito que provavelmente foi para outra dimensão, né? Onde lá havia casa e tudo mais, e as pessoas morando ali. Agora, por que não deixou ver a senhora, não sei o que, aí eu já não sei, né? Fica difícil, mas eu acredito que aí se trata de uma outra dimensão, sim. Interessante. Tenho relatos parecidos aqui no canal também, viu? Vamos para o próximo, que é visagem ou coisa da minha cabeça? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam ótimos. O meu nome é Fulana, tenho 21 anos e moro no interior do Paraná. Eu tenho muitas histórias para compartilhar com vocês, mas hoje eu vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu era criança. Para preservar a privacidade, troquei alguns nomes e lugares. Desde pequena, sempre fui uma criança muito faladora, curiosa. Após o falecimento da minha mãe, eu fui morar com a minha tia materna, que me acolheu como uma mãe. Apesar de ser uma pessoa simples, a minha tia era muito carinhosa e sempre me levava para todos os lugares com ela. Ai, perdão. Certa vez, ela decidiu ir à casa de algumas amigas na fazenda para fazer pamonha, uma tradição que elas mantinham. A fazenda ficava um pouco longe, então fomos a pé. Embora a caminhada fosse longa, finalmente chegamos ao destino. Fizemos a pamonha e aproveitamos a refeição. E até aqui tudo estava normal. O que aconteceu de estranho foi quando estávamos nos preparando para voltar para casa. A entrada da fazenda tinha uma grande árvore e precisávamos passar por ela para chegar à estrada. Já era noite, e enquanto caminhava pela estrada com a barriga cheia e ainda absorvendo as novas experiências do dia, a minha curiosidade me fez olhar para cima. E foi quando eu vi algo que me deixou completamente intrigada. Um caixão dourado pendurado na árvore. O caixão parecia brilhar sob a luz da lua, e eu fiquei tão chocada com a visão que eu não consegui falar nada sobre isso na hora. Chegando em casa, todos notaram que eu estava estranhamente silenciosa, algo incomum para mim, que costumava ser muito faladeira, né? Quando perguntaram o motivo do meu silêncio, eu contei sobre o que eu havia visto antes. Minha tia ouviu atentamente e, para minha surpresa, acreditou em mim imediatamente. Ela me explicou que naquela região havia muitos relatos de avistamentos estranhos. Aparentemente, as pessoas costumavam ver um homem carregando um caixão de criança nas costas, e havia histórias sobre bolas de fogo que perseguiam quem passava por lá durante a noite. Essas histórias eram bastante conhecidas entre os moradores locais, e parecia que o que eu havia visto estava em sintonia com essas lendas.
Esse evento foi um dos primeiros momentos em que eu me deparei com algo que não conseguia explicar facilmente. Foi uma experiência assustadora e fascinante ao mesmo tempo, e nunca me esqueço da imagem daquele caixão dourado pendurado na árvore. Bom, Ana e Assombrados, espero que tenham gostado do meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. E que relação que tem, será esse caixão dourado na árvore e o avistamento do homem carregando um caixão? Será que tem ligação? Por que sempre o caixão? Por que aparece ali? Né? Interessante. Próximo e último relato de hoje desta coletânea de relatos, que é este Menininhos de Fogo. Menininhos de Fogo. Olá, Aninha Assombrados, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo em ordem. Sou Star e hoje venho, por meio deste relato, contar um fato ocorrido com um tio meu. Durante os meus atuais 15 anos, nada de sobrenatural aconteceu comigo. Ainda tem tempo. Sem mais enrolações, vamos lá. A partir daqui o relato será contado em primeira pessoa, ok. Bom, eu estava na roça, como de costume, com o meu pai. Fomos apartar as vacas. Na estrada, passou um amigo meu de bicicleta e disse: "Boa tarde, seu João." No caso, meu pai. "Boa tarde, seu João. Deixa o Marquinhos chegar aqui para eu falar algo rapidinho com ele." E o meu pai olhou para mim e pediu para que eu fosse rápido ali no assunto. Então fui lá e o Paulo, meu amigo, disse: "Ei, Marcos, hoje tem uma festa lá na cidade vizinha, bora?" Eu, todo contente, pois estava louco por uma festa, aceitei logo o convite, já que os meus pais nunca me proibiram de sair de casa. Eu trabalho muito na roça com meu pai e sou esforçado na escola. Então, quando o Paulo me chamou para ir, eram umas 4 da tarde, a festa seria às 7. Cheguei em casa por volta das 5:30, tomei banho e me arrumei. Logo que eu saí do quarto, a minha mãe me questionou sobre eu estar tão arrumado assim. E aí eu disse: "Eu tô indo lá na cidade vizinha com o Paulo, vai ter uma farra lá." Minha mãe me alertou sobre essa festa, disse que não era lugar para mim, pois tinha muita bebedeira. Mas eu, que quase nunca ouvia um não, peguei a motinho do meu pai, passei na casa do Paulo e fomos. Chegamos lá, nos divertimos muito, namoramos e fizemos várias outras baixarias. Quando íamos voltar para casa, já era por volta da meia-noite, pegamos a estrada rumo à nossa cidadezinha. Do local da festa até minha casa era 30 quilômetros, passando por 2 cidades. A primeira chamada... Eu não sei se eu vou falar aqui, né? Eu vou falar, acho que não tem problema. A primeira, chamada Jacarezinho, e depois uma cidade de poucos habitantes, denominada Boqueirão. Quando chegamos em Jacarezinho e viramos uma esquina específica, demos de cara com um monte de menininhos. Levamos um susto, pois já era muito tarde, e o meu amigo gritou: "Ô, molecada, tá tarde demais pra vocês estarem aí na rua." Quando aqueles meninos se viraram na nossa direção, eles eram aterrorizantes, com literalmente fogo nos olhos, e a pele deles era negra. Eu dei meia volta na moto e saí voando de lá. Daí escutei o meu amigo dizendo: "Acelera! Eles estão nos seguindo! Os bichos correm demais!" Mudei de ideia e decidi que, em vez de voltar para casa, eu iria para a casa da minha tia, que ficava na mesma cidade. A casa dela era relativamente longe de onde estávamos, o que eu achei bom, pois assim eu poderia acelerar bastante a moto e talvez chegar a tempo de bater no portão da casa da minha tia, já que ela já estava dormindo, né? Segui o plano e quando cheguei à casa dela, bati no portão como se não houvesse amanhã, e quando aqueles meninos apareceram na esquina, a minha tia abriu o portão e nós entramos. E ficamos lá até amanhecer. Mas não conseguimos dormir, pois os menininhos ficaram batendo no portão até o raiar do sol. Então esse foi o relato do meu tio, Ana,
Espero que você e os assombrados tenham gostado. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, como assim menininhos de fogo? Tinham os olhos de fogo, né? Eles tinham os olhos de fogo e perseguiram e correram e gritaram, bateram na porta. Agora, o que são esses menininhos com olhos de fogo? Alguém sabe? Tem um palpite? Vários, né? Vários menininhos. Tem um palpite? Conta, deixa o seu comentário sempre com respeito, por favor, ou envie o seu relato pra gente. Ok? Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês, ok? A gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!